Grande Ticão! Fala, Vini, tudo bem, meu mano? Como é que estão as coisas aí? Bom demais, e por aí? Primeiramente, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite. E eu que agradeço. Para mim também é uma grande honra poder estar aqui contigo, batendo esse papo bem especial. E acredito que vai ser uma noite aí bem bacana aí pra gente e para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vai chegando aí, né? Legal, cara, legal. Até eu falarei sobre isso mais pra frente, mas quando eu comecei com a trilha do futebol, me espelhei muito no trabalho que você já vinha fazendo. Até nós entramos eu entrei em contato contigo, você foi muito atencioso, de pronto atendimento, assim, já me resolveu algumas coisas. E por isso, para mim, é uma honra estar podendo conversar com você, tá? É isso, mano. Para mim, motivo de alegria saber que você, de alguma forma, se sentiu impulsionado a poder dar sequência, poder estruturar e construir algo também nessa direção. Muito Legal. bacana poder saber disso. Pô, show de bola. Então vamos lá, Ticão. Queria que você contasse como é que foi teu início no futebol, se você fez alguma peneira, como é que foi teu início aqui no Paraná, né? Sei que você é daqui também. O meu início foi na escolinha, né? Comecei a fazer escolinha, aquela coisa toda, e depois eu acabei me envolvendo com o futsal, né? Me envolvi no futsal e passei ali 3, 4 anos disputando as categorias, aquela coisa toda tão bacana do desenvolvimento que o futsal nos proporciona. Então eu recebi alguns convites para fazer testes no campo e na época eu acabei não indo. Fiquei um pouco com medo, um pouco receoso, não sabia como é que funcionava, não tinha muito base do que era campo, preferi ficar no salão. Daí, quando eu decidi fazer peneira, eu fui no Paraná Clube, que era um time que a minha família toda torcia e tudo mais, fui lá no Tricolor e fui 2 vezes reprovado. Fui reprovado quando tinha 14 anos, reprovado com 15. E daí depois de ter essas pequenas experiências, essas primeiras experiências no campo, eu passei na peneira do Atlético Paranaense em 2000, e ali era sub-15 na época, e ali eu comecei a minha caminhada dentro do Atlético Paranaense, e daí eu cresço dentro do clube, consigo me destacar ali nas categorias de base, subprofissional, então eu começo aí a minha história como profissional ali naquele ambiente ali muito competitivo, né, muito duro, mas também de muita estrutura e de muito apoio também. Legal. Até a próxima pergunta é em relação ao apoio. Você teve apoio da sua família quando você começou a buscar essas avaliações, buscou esses seus objetivos? O apoio sempre existiu, assim, o meu pai sempre foi um cara que jogou muita bola, né? Então, assim, ele sempre teve, sim, junto comigo. Mas uma coisa interessante é que como eu estava sempre envolvido, né? Meu pai ia jogar bola, eu estava junto, aquela coisa toda. Dentro de mim surgiu algo muito forte a respeito do futebol, né? E eu acabei me envolvendo e indo. E lógico, a minha família veio junto comigo, me ajudou nessa caminhada, me apoiou muito, estiveram sempre nos meus jogos e torcendo e dando grito lá na arquibancada, aquela coisa toda, sofrendo junto comigo. É claro que a presença de pai e mãe nesse processo é um processo muito bacana e que eu sempre digo, né? O pai e a mãe, eles são um pilar muito importante na construção da vida dos filhos e eu fui muito abençoado aí pela família que eu tinha no começo da minha caminhada. Legal, cara. Legal saber disso. A gente sabe, né, que os pais são pilares, né, de sustentação ali do atleta. E eu sempre digo que o fruto nunca cai longe do pé, né? Se você quer conhecer o filho, basta olhar para o pai e para a mãe, que muitas vezes é uma cópia, né? E sabendo que os pais podendo dar esse direcionamento, isso é muito bacana, saber que você teve esse apoio no início e com certeza foi algo muito fundamental para você chegar onde chegou também, né? Com certeza, Vinícius. Essa parte estrutural que só pai e mãe pode proporcionar, ela é mais do que algo físico, né? Ela proporciona confiança e uma capacidade emocional de segurança para a criança e para o adolescente, né? Uma das coisas mais difíceis, talvez, que acontece nesse processo de peneira, de iniciação na caminhada no futebol, é porque isso acontece de uma forma, às vezes, prematura
e muito cedo, e pega você como um adolescente, como um pré-adolescente, precisando tomar atitudes muito, muito difíceis, às vezes de ficar longe de casa, às vezes de abrir mão de determinadas coisas. E se você tem um apoio do pai e da mãe, estrutura você emocionalmente para você poder ter esse resguardo para buscar a realização dos teus sonhos. Então, sem sombra de dúvida, os pais, nesse processo de confiança e segurança emocional, são pilares, assim, eu diria que fundamentais para nesse momento em que você ainda não tem a maturidade e não tem ainda a estrutura suficiente para tomar decisões, eles poderem estruturar uma vida para você tomar decisões tão difíceis quanto existem no futebol. Show. Muitos, tanto o teu público são atletas, né? O público da trilha do futebol acaba sendo um pouco pais, né, que estão buscando junto o sonho com os filhos. E eu queria que você deixasse para eles aqui já de antemão, pelas dificuldades que você passou no seu início, com peneira, com avaliação, um conselho para eles antes de participar da avaliação, durante a avaliação. O que você recomenda para eles se sobressaírem, se destacarem numa peneira, numa avaliação? Eu sempre digo, Vinícius, que na verdade a peneira, você não passa na peneira, né? Você passa na peneira muito antes da peneira, né? E é um processo que vai culminar e vai ter o resultado na peneira, né? No entanto, a peneira, o teste, a avaliação, que é aquele momento crítico, que é aquele momento mais importante, é o momento em que quem está mais tranquilo, mais seguro, mais confiante, com mais convicção, mais bem treinado, vai conseguir colocar em prática o seu talento de uma forma mais assertiva. O que acontece muito é que a peneira gera uma ansiedade, um nervosismo muito alto, porque a gente interpreta que aquilo ali, a peneira, é a conexão com a realização do nosso sonho, né? No entanto, quando a gente consegue estruturar emocionalmente a nossa vida, entendendo que a peneira por si só não é capaz de ou realizar o sonho ou não realizar, a peneira é um processo, faz parte de todos os processos, porque peneira a gente faz, quando a gente passa numa peneira, aí que começa a peneira de verdade. Porque daí você tem que se destacar dentro do clube, você tem que subir de categoria, você tem que subir outra vez de categoria, você tem que subir para o profissional, então a peneira continua pro resto da vida. Cada jogo, cada treino é uma peneira no futebol. Então, o grande entendimento que eu tento passar para os jovens é exatamente esse. É compreender que a peneira é só mais um processo. É só mais um momento. Então, quanto mais tranquilo você está, quanto mais convicto você está, melhor. E para que você possa acessar essa convicção, essa certeza, essa confiança, você precisa estar envolvido, precisa estar treinando, precisa estar envolvido num ambiente coletivo, precisa estar desenvolvendo as suas questões físicas, técnicas, motoras, cognitivas, para que você possa chegar na peneira e jogar. O que acontece muitas vezes é que os meninos estão aqui comendo amendoim, bolacha traquina, daí sai uma peneira, vou lá na peneira. Não vai passar. Porque a peneira você não está concorrendo com os jovens da peneira, você está concorrendo com os jovens que já estão dentro do clube. E aqui acontece outro grande problema, né? Tem muita gente que fala, eu fui lá na peneira, joguei muito, não passei futebol esquema. Mas é que dentro da peneira você pode se destacar, mas dentro do que os avaliadores pensam, você não está no nível de quem está dentro do clube atuando, né? Então, o que eu posso dar de dica é exatamente isso. Esteja preparado, apto e envolvido. E aí a peneira vai participar do processo. E eles entenderem justamente isso que você falou também, né? Que é só o primeiro processo, né? Esse processo de avaliação. Até porque depois de aprovado, aí é matar um leão por dia, do mesmo jeito, né? Porque do mesmo jeito que você entra, você é aprovado, na semana seguinte vai ter uma nova avaliação de novos jogadores querendo estar no mesmo lugar que você está. Então você precisa provar dia após dia que você merece e que você tem condições e capacidade de estar junto no elenco, né? Que aí o sarrafo só aumenta, né? Exatamente, o bicho pega aí. Eu sempre digo, o mais fácil é passar na peneira, o difícil é você se destacar dentro daqueles que já passaram na peneira, né? E o futebol ele é uma peneira muito grande, uma peneira eterna. Você jogou 2 jogos ruins, meu amigo, você já está peneirado. Então é uma eterna peneira e por causa disso que a questão emocional é muito importante nesse processo, porque se você não consegue se sentir tranquilo em fazer uma peneira, dificilmente você vai se sentir tranquilo para jogar uma final de campeonato. Então uma coisa liga a outra, né? E esse processo todo é um processo também que cabe ao jovem
se desenvolver por meio do treinamento diário, por meio do envolvimento coletivo, por meio do desenvolvimento, né, das questões todas que estão envolvidas aí no futebol. Eu acho interessante, até por você ter essa vivência, você estar em atividade, você ter toda essa experiência, ter essa preocupação em passar essas informações para as pessoas. E eu também sei que você é coach, né, um coach esportivo, que fala muito sobre essa formação integral sistêmica, de formar tanto dentro de campo quanto fora de campo. Eu ia fazer uma pergunta mais voltada a como foi a sua formação de base, mas eu queria que você explicasse um pouco da importância mesmo dessa formação como um todo, né, do ser humano, não só na parte técnica, na parte tática, na parte física, mas principalmente mental, tanto dentro quanto fora de campo, e o quanto é importante o atleta numa categoria de base, um atleta jovem, o quanto ele entender esse processo e conseguir virar a chave o quanto antes para poder alcançar os objetivos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Vinícius, cara, para mim é um processo muito simples, cara. Se você for ver hoje no mundo, tá todo mundo mais ou menos parecido. Você vai ver o cara se formou em psicologia, fez uma pós-graduação aqui, o outro fez um mestrado ali, o outro fez um pós não sei o quê, o outro fez um curso lá, o cara que está com 15 anos tem um bom chute, o outro tem um bom passe, um tem um bom cabeceio, mas está todo mundo dentro do mesmo espectro. O que faz a diferença, na verdade, é a forma com que você se conecta com o teu talento nos momentos mais importantes. Não adianta ser o craque do fim de semana com teus amigos, com teus parceiros, mas no momento mais importante você pipoca. E talvez aqui seja esse um dos verbos, né, mais difíceis do mundo do futebol, que é o pipocar. E o que é o pipocar? É no momento mais decisivo, mais importante, você não participar, você não chamar a responsabilidade. E eu falo muito sobre isso, por quê? Porque o ser humano em alta performance se torna um atleta em alta performance. E o ser humano em alta performance é um ser humano completo, íntegro. Hoje a gente tem se acostumado a viver. Eu costumo brincar, nesses dias eu fui na casa da minha mãe e fui tomar um suco, e lá no suco estava escrito assim, 10% suco. Eu falei, cara, mas como é que me venderam um suco, mas está escrito 10% de suco? Então, assim, a gente já se acostumou a viver num mundo em que supostamente as coisas são, mas não são. Então, pô, o cara, você vai, mas não vai. Você é 50% disso, 40% daquilo. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, Vinícius, a preparação mental e emocional proporciona com que você se conecte com o teu talento de modo que você explore 100% das suas virtudes. Do contrário, se você entrar nessa guerra, nessa batalha com metade da gasolina que você tem, você fica pelo caminho. E a questão emocional e mental vai fazer com que você possa se conectar com esse talento. E aí você, no momento mais importante, não é o momento que você tira o corpo fora. É o momento que você se apresenta e diz assim, eu sou um solucionador de problemas, me dá aqui a bola. Né? E no futebol, quem tem valor é quem diz isso. Você vai ver, às vezes, o cara nem é o melhor jogador do time, mas ele é o solucionador. Ele, na hora que a coisa fica ruim, ele fala assim, toca pra mim aqui que eu vou dar um jeito. E a questão emocional e mental que produz esse tipo de atleta. É como você se impõe e como você interpreta e a rapidez que você responde às circunstâncias que acontecem dentro de campo. E aí o treinador vai ganhando confiança nesse tipo de atleta, a torcida vai amando esse tipo de atleta, o clube vai valorizando esse tipo de atleta, que é o tipo de atleta que aparece em circunstância de risco e ele se coloca à disposição, porque ele tem uma mentalidade, em primeiro lugar, que é a mentalidade de solucionar problemas, e em segundo, quando você está resolvido com você mesmo, você tem uma capacidade de solucionar problemas coletivos. Quem está com medo fica preocupado consigo mesmo. E é por causa disso que eu digo que o medo promove um jogador egoísta, um jogador que está preocupado com o seu próprio erro. O jogador confiante é um jogador que resolve os problemas coletivos, porque ele já não está mais preocupado com ele mesmo. Então, para mim, Vinícius, o atleta que vai chegar, o atleta moderno, um atleta do futuro, é um atleta que tem uma capacidade emocional de comunicação, de interpretação, de desenvolver crenças, de ter uma liderança positiva, de compreender a velocidade e agilidade emocional que ele vai precisar ter. E assim, dessa forma, estruturado dessa maneira, ele vai conseguir explorar a capacidade técnica, física e tática que ele possui. Show. A resposta é melhor do que eu esperava ainda. Gostei. Show de bola. Até tem uma frase que eu gosto muito, que eu acabo dizendo sempre, Chicão, que não é o que acontece que vai determinar o futuro do jogador, e sim o que ele faz a respeito do que acontece.
Porque o que acontece acaba acontecendo com muitos atletas, uma determinada situação no jogo, né? E sim, o que vai determinar de ele chegar no objetivo dele, ele se transformar no jogador, dele ir bem naquela partida, é o que ele vai fazer após isso acontecer, né? A reação dele, né? Dentro de um jogo, você vê a personalidade dos jogadores, que é justamente isso que você disse. Quem que é o cara que decide? É o cara que, a hora que o bicho pega, ele fala, toque em mim que eu resolvo. Toque em mim que eu vou dar um jeito de arrumar uma solução para esse problema. Né? Gostei. Exatamente. Bom, eu trabalho com futebol há 12 anos já, né? Sendo que 8 eu trabalhei dentro de clube de futebol, né? E há 4 anos e meio eu agencio carreira de jogadores. Uma grande dificuldade, tanto quanto trabalhava em clube quanto agora agenciando, é principalmente na parte da transição, né? Da transição das categorias de base para o profissional. Nós já sabemos que o funil ele aperta, né? Muito mais atletas entrando na categoria sub-11, depois vai apertando, até que chega nos juniores, um elenco aí com 30 atletas, quando sobe 3, 5 jogadores, nós sabemos que sobe muito, né? E os outros atletas, o que se faz nessa transição? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte da transição e se você conheceu atletas ao longo da tua carreira que tiveram dificuldade nessa parte da transição. Veja bem, Vinícius, eu acho essa pergunta é uma pergunta muito interessante e levanta um problema que eu acho que assim é sistêmico e que deveria ter e tem solução. Porque o que acontece? O clube passa às vezes 10 anos investindo num atleta. 10 anos investindo, o atleta vem, se destaca no sub-11, no sub-13, no sub-15, no sub-17, no sub-20, aí chega essa transição, que é talvez uma das transições mais traumáticas que existem, que é a transição de você colocar, saber que ali, naquele instante, naquele momento, a partir de agora, vai começar a valer de fato. É como se até agora você fosse um artista sem público, mas você está trabalhando pra caramba. E agora você vai abrir a cortina e vai estar cheio de gente. E agora que vai valer, como se fosse treino e agora que vai ter um jogo. E eu acho que os clubes se preocupam muito pouco com isso e entregam muito pouco conteúdo emocional e mental para os atletas, de modo que os atletas chegam preparados técnica, física, taticamente, os guri têm força, os guri têm velocidade, mas muitas vezes não estão preparados emocionalmente, não estão maduros para viver essa nova realidade, que é uma realidade hostil. Você sobe para o profissional e você tem nos teus 5 primeiros minutos, fazer que não pode errar. Porque se você errar, você pode colocar tudo a perder. E essa pressão enorme que se põe sobre o atleta, sobre mais de 10 anos de treino, é enorme. E aí, 95% ficam pelo caminho. Então, eu acredito que os clubes tinham que investir um pouco mais na capacidade mental e emocional dos atletas. E, em segundo lugar, dar um período de transição um pouco maior para os atletas. Porque essa transição é uma transição traumática. Hoje, muitos clubes têm feito esse sub-23, né, Vinícius? Tem feito essa categoria que eu acho interessantíssimo, eu acho maravilhoso. Porque tem muitos atletas que eu estava comendo amora com meu filho esse final de semana, e eu achei interessante porque tinha uma amora preta madura, coisa mais gostosa, e uma verde do lado. E se eu for pegar a verde e comer, eu vou dizer que a amora é ruim. Não é que a amora é ruim, é que a amora não está madura. Elas existem nos processos de maturação, elas estão no mesmo galho, mas com processos de maturação diferente. Existem atletas que às vezes estão na mesma categoria e estão com processos de maturação diferente. Então um atleta, às vezes se destaca mais, não é porque ele é melhor do que o outro, é porque ele está mais maduro. O outro ainda precisa de um processo de maturação. E o sub-23 hoje, no meu entender, é esse processo que entrega para os jovens um tempo maior de maturação. Então, na minha época, você não tinha isso. Você estava ali no sub-19, sub-18 ali e tal, pintava uma chance, treinava no profissional, vai ter a chance de jogar, você sabia que você ia ter aqueles 90 minutos, que você lutou tanto na tua vida e que se você não jogasse nada, já era. Você ia ser emprestado para um clube pequeno do interior e daí a coisa ficava mais difícil. Mas o que eu posso dizer desse processo, que eu vivenciei, que é um processo extremamente difícil, e vi muitos amigos meus que jogaram comigo a categoria de base toda ficarem pelo caminho nesse processo. O que eu posso dizer é que a capacidade mental e emocional, aí ela é fundamental. E o que eu percebo no futebol é exatamente isso, Vinícius. Por que eu tenho estudado tanto e me especializado nisso? Porque o futebol teve um bom técnico, o futebol teve um bom físico,
O futebol só se fala em tática 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1, 4-1, 4-50, 200. Mas os nossos atletas não foi acompanhado um desenvolvimento mental e emocional para que eles pudessem viver em um mundo hostil, em um mundo cheio de crítica, em um mundo cheio de rótulos, em um mundo em que te coloca lá no céu e no inferno numa agilidade de uma semana. Então, essa questão emocional e mental, para mim, ela é muito importante, é determinante, e muitos clubes ainda não se atentaram para essa questão, e por isso estão tendo um prejuízo enorme, porque além de investir um tempo enorme nos atletas, acaba desperdiçando talentos por detalhes que poderiam ser corrigidos. Ticão, como eu gostaria que meus bate-papos com a maioria dos jogadores que eu agencio e jogadores que eu conheço fosse nesse nível de aprendizado, viu? Desculpa a pergunta, que ano que você é, Ticão? Eu sou do ano de 85, estou com 35. 35. Óbvio que a experiência que você tem hoje não se equipara ao que você tinha 15 anos atrás, né? Hoje você sabe muito mais. E se você soubesse o que você sabe hoje há 15 anos atrás, o caminho seria muito mais tranquilo de se alcançar, né? E por isso que eu acho muito nobre até as suas palavras, do jeito que você está falando, de quem passou exatamente por essa transição, sabe quais são as dificuldades e consegue ajudar ainda os atletas de uma maneira muito mais simples, né? Porque eu acredito muito que experiência é uma soma de vivências, né? Você mostra para as demais pessoas falando o seguinte: olha, aconteceu isso comigo, eu vim para esse lado deu certo. Muitos atletas vieram para esse lado, também deu certo. Outros vieram para esse lado e não deu tão certo, né? Então, essa pergunta que eu sempre faço quando eu converso com as pessoas em relação à transição é uma pergunta complexa e muitos não sabem responder exatamente, porque não tem uma receita de bolo exatamente para isso, né? Porque no mesmo tempo que a gente está falando que o jogador tem 5 minutos para mostrar o seu valor, que ele trabalhou por 10 anos, por 8 anos, tem atletas que eles merecem estar ali sim, mas muitas vezes são a segunda, terceira opção do sub-20, e acontece num período que um machuca, o outro está suspenso, esse jogador é acionado, ele joga o jogo da vida, né? E as coisas começam a acontecer. Mas o que as pessoas também não olham do outro lado, né? Que demora uma vida inteira para ele mudar de vida da noite para o dia, né? E o jogador tem essa possibilidade. O jogador tem essa condição de sim, ele conseguir mudar. Um dos únicas maneiras de ascensão social que eu vejo que consegue mudar a vida sua e das pessoas que estão ao redor é o futebol, que consegue fazer isso, né? Mas as pessoas só olham o que acontece aos domingos às 16 horas, né? Não olham a dificuldade de todo esse tempo de treinamento, somar, estar no lugar certo, na hora certa, fazer a coisa certa e contar com um pouquinho do homem lá de cima, né? Independente de qual seja a crença, contar que dá tudo encaixa, mas a transição é justamente isso. Eu converso com muitas pessoas e eu confesso que nenhuma conseguiu me responder com a clareza que você me passou, viu? Gostei. Muito que bom. Mas você sabe, Vinícius, que tem uma coisa a ser pontuada ainda em cima desse processo, que além disso tudo, além do jovem carregar dentro dele toda essa expectativa, o dia a dia de treino, imagina, quando eu entrei em campo pela primeira vez pelo profissional do Atlético, eu tinha 20 anos, eu estava desde os 9 sonhando. Foram 11 anos sonhando com aquele momento. Então, só que a grande parte dos jovens que estão nesse processo de transição, eles trazem sobre o ombro deles ainda o peso de poder transformar a vida da família. Eles trazem sobre eles a perspectiva e a expectativa de toda uma família carente. Perfeito. Então, a responsabilidade que esses meninos têm é enorme. E eu vejo que o futebol às vezes trata com muito descuidado sobre tudo isso, sabe? Jovens que estão ali dando suas vidas nesse processo, estão entregando o seu melhor, e muitas vezes você vê um comentarista, você vê alguém fazendo um determinado tipo de comentário dos meninos, que é desrespeitoso com a história e com o sacrifício dessas crianças, desses jovens, sabe? Então, além de tudo, além do treinamento, do sacrifício, eles trazem sobre eles um peso de uma responsabilidade que em outros países não existe. Um de 17 anos não está subindo para o profissional do Bayern agora com a responsabilidade de mudar de vida a família dele. Não, ele está subindo para poder exercer a profissão dele com paz, alegria e paixão. No Brasil, não. No Brasil, o menino de 17 anos está subindo, ajoelhado todos os dias na cama, pedindo a Deus que dê a oportunidade dele poder comprar uma casa para a mãe dele. Perfeito. É isso mesmo.
Uma das coisas que eu reparei quando eu trabalhava nas categorias de base em Curitiba, e não é por maldade isso, né? Mas quando se perguntava na época para quem estava à frente, e a pergunta era o seguinte: quantos atletas tem hoje na categoria de base? Eu lembro que o número era 189, né? Eu falei, mas são 189 seres humanos, seja do sub-11, do sub-13, do sub-15, porque muitas vezes eu sabia o nome de todos os atletas, e muitas vezes sabia quem era a namorada dos atletas, eu era o supervisor geral. Então, no final de semana, eu estava lá no alojamento, quando tinha feriado, esses atletas que não poderiam ir para casa, estavam levando pizza, estando junto lá com eles, né? Mas 189 o quê? São 189 pessoas que estão ali buscando um sonho, que estão desejando ter uma condição melhor, que sabe que estão passando uma dificuldade, passando por algo nesse momento para ter algo lá na frente, né? São empreendedores, né? Os jogadores não deixam de ser empreendedores, que eles trabalham, cavam para chegar no momento e conseguir conquistar o que tanto desejam, né? E essa ideia que eu falei que não é só maldade dos clubes, é porque humanamente é impossível realmente ter esse acompanhamento, saber o que cada um está passando, por mais que a comissão técnica esteja ali junto, precisa ter uma equipe multidisciplinar de apoio, seja com as pedagogas, com as psicólogas, com os coaches, com os empresários, aqueles que realmente estão preocupados, né, com a situação do jogador. E esse trabalho é muito complexo, não é tão simples assim, né? Porque quem está de fora simplesmente olha, poxa, chega no final de semana, jogou bem, presta. Jogou mal, não presta, né? Verdade. E não entende o que se passa ao redor. É verdade, exatamente. É muito fácil, né, de você medir se um jogador é bom ou ruim, né? É diferente de uma outra profissão, que demora um pouco mais para você colher essa informação, né? Sim. E a gente mede muito pelo resultado, às vezes, e acaba desprezando que o cara é um bom jogador, o menino é um bom atleta, não está conseguindo explorar, não está conseguindo jogar bem, mas ele tem potencial, o que é muito diferente, né, de um atleta ruim, no caso. Show. Ticão, como eu falei no início, eu realmente me inspirei muito no teu trabalho, que você estava fazendo como profissão jogador, e comprei teu curso, fiz o curso inteiro, transcrevi o curso inteiro, para você ter uma ideia, tá? É mesmo, que legal. Eu tenho isso tudo escrito, estudei realmente tudo que você estava fazendo. Teve uma hora que você fala da parte tática, você no quadro ali junto, e é bacana porque esse entendimento, novamente, não é qualquer jogador que tem esse tipo de coisa, tá? Esse conhecimento, então é legal que além de você ter esse conhecimento, você ainda passa para os demais. Eu queria que você contasse um pouquinho da situação do profissional jogador. Quando é que você teve essa ideia, do porquê que você teve essa ideia, da onde que surgiu e o que te motiva a fazer isso com tanta força, né? Eu acompanho o teu canal no YouTube, o canal já está quando eu vi teu canal no YouTube, você estava com menos de 100 mil inscritos. Hoje já passou de 200, né? Hoje a gente é 205, passamos dos 250 mil inscritos e juntando assim as redes sociais todas, já estamos chegando aí a mais de 600 mil inscritos, né? Mas assim, o que na verdade o começo de tudo, Vinícius, foi receber com carinho, saber que você viu o curso e de fato transcreveu. Mas eu comecei esse trabalho quando eu tive uma lesão muito séria em 2015. Eu volto da China em 2014 e tenho uma lesão muito grave depois eu volto aqui e jogo a Série B pelo Luverdense. Na metade da Série B eu tenho duas lesões seguidas aqui na coxa. Inclusive o clube achou que eu estava de migué e tal, e acabei rescindindo o contrato. Eles achavam que eu estava inventando lesão. Eu venho para Curitiba e vou fazer um exame, porque eu estava demorando muito para curar dessas lesões que pareciam simples, e é diagnosticado um problema assim, de cartilagem, com calo ósseo e tudo mais. Eu sei que a lesão que eu tive no quadril era a lesão parecida com que o Gustavo Kirten teve, né? Que ele acabou tendo que parar de jogar tênis e tudo mais. E eu faço essa cirurgia, e depois dessa cirurgia tenho bastante dificuldade de recuperação, e eu estava sem clube, na época eu tinha saído do Luverdense, então eu faço a cirurgia sozinho. Então é um processo bem difícil, ainda mais para quem está sem clube. Você sem clube, fazer a recuperação sozinho, e num mundo do futebol tão dinâmico, você perde muito mercado, né? Então, naquele momento, o médico fala para mim para eu procurar, quem sabe, fazer outra coisa, que futebol para mim já não era mais tão interessante, por causa do quadril, aquela coisa toda. E eu faço daí outra cirurgia do esôfago que eu precisava fazer. Então, assim, eu passei um ano assim, fazendo cirurgia, andando de muleta e refletindo, né? E acabo encerrando a minha carreira.
no dia 26 de junho, no dia 26 de junho de 2015, eu faço um texto e me despeço do futebol. Mas daí, naquele processo todo doloroso, de que você com 29 para 30 anos está encerrando uma carreira, sabendo que você poderia ter feito muito mais, e aquela coisa toda, eu procuro um processo de coach, de me desenvolver emocionalmente, faço esse curso, me formo, e eu saio de lá organizado mentalmente, né? Eu saio de lá estruturado mentalmente, e a partir daquilo a minha vida começa a mudar. Eu retorno para a China, faço mais os últimos 5 anos aí que eu joguei futebol, jogo lá, volto para um time que nunca tinha ganho um título, fazia 50 anos que esse time não ganhava um título. Eu chego nesse time, a gente ganha um título histórico lá, ganhamos os últimos 2 jogos na semifinal e final de goleada dos maiores times que tinham lá. E eu consigo experimentar e aplicar na minha vida todos esses contextos e toda essa estrutura emocional e mental de um cara que estava desenganado pela medicina e que consegue retornar e jogar em alto nível, ser feliz, ter retorno financeiro. E eu falei assim, cara, eu preciso estruturar isso para poder oferecer para os jovens, porque eu aprendi isso com 30 e todo arrebentado. Você imagina se um jovem com 12, com 15, com 17, com 20 consegue ter acesso a isso, cheio de saúde, de vida, e consegue estruturar a sua vida nessa direção. Então eu comecei a escrever. Comecei a escrever, construí o curso Profissão Jogador, que inclusive nem está mais à venda. E agora eu estruturei, né, em dezembro eu lancei o último curso, que é o curso de Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, que é um curso bem completo assim, para jovens, principalmente lidarem com medo, nervosismo e ansiedade, estruturar uma vida com convicção e com confiança para você explorar 100% do talento. Então, na verdade, o curso e todo esse processo da Profissão Jogador, o canal, a página, os artigos que eu escrevo, tudo que surgiu foi por intermédio de uma crise, de uma dor, de um momento de dificuldade, de um momento assim, muito difícil que eu vivi. E é exatamente por causa disso que eu digo para os jovens: o fracasso nem sempre é o fim, às vezes ele é o começo. Perfeito. Tem naquela situação, né? Enquanto uns procuram solução para cada problema, outros vão procurar problema para cada solução, né? E é muito simples. Uma decisão que você tomou lá atrás, tenho certeza que não só quanto a minha, porque você impactou muita gente. Basta ver as pessoas que estão acompanhando tanto do seu canal e acompanham você no dia a dia. Então, é justamente isso que você disse. Você encontrou um motivo para ir para a ação, e esse motivo, tenho certeza, minha cachorra está empolgada aqui. Ô, Fia, já nós vamos brincar, calma aí. Eu tenho uma Golden que ela atrapalha em todas as lives. Então, às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente não entende por que passa pelo que passa, mas só depois que dá um tempo que você entende que aquilo é ressignificado, né? Que você consegue entender que você precisava passar por aquilo para hoje você conseguir fazer o que você faz e impactar tanta gente quanto você está impactando, né? Eu falo isso até porque eu fiz essa pergunta porque um dos motivos de eu ter criado a trilha do futebol, eu não fui jogador, né? Eu era atleta de futsal. Eu participei de uma única peneira na minha vida e, como atleta de futsal, fui participar da peneira, eu não sabia o que precisava fazer. Na época, era uma avaliação em Londrina, tinha 200 atletas, né, 100 para um lado, 100 para o outro, e simplesmente o avaliador separou, né, colete de uma cor, colete do outro. Eu tinha cabelo na época ainda, ele falou: ô, Polaquinho, você aí, você vai jogar de cabeça de área. Aí eu falei: cabeça de área? Cabeça de área, vou jogar de cabeça de área, então. Entrei no campo lá, fui com meu companheiro, falei: viu, o que é um cabeça de área? Ele falou: não sei. Eu falei: também não sei. Eu falei: você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, e agora? A única coisa que eu fiz na avaliação foi ficar correndo de um lado para o outro, né? Corri de um lado para o outro, não precisa nem dizer que não foi aprovado, porque não cheguei a jogar, né? E aquilo me marcou por muito tempo. Depois comecei a trabalhar com futebol, entrei na faculdade, comecei a trabalhar no Curitiba, eu era responsável em receber os atletas para avaliação, tanto conversar com o empresário, conseguir ver o histórico dos atletas e tudo mais. E quando vê com uma simples informação que a gente tem, a gente consegue passar para as pessoas e consegue ajudar essas pessoas a alcançar os objetivos, né? Por isso que era uma dor que eu tinha, que eu gostaria de saber o que eu sei hoje há 15 anos atrás. Quem sabe, não sei, eu poderia ter tido uma chance, né? Mas legal que você, na tua carreira, você procurou esse processo de coach
que eu acho extremamente importante. Eu falo isso com todos os atletas, o bate-papo que eu tenho mais com os atletas é mais voltado para essa parte mental mesmo, porque eu falo, não vou me meter na parte técnica, na parte tática, isso deixa com o treinador, você tem que conversar com eles com isso, né? Mas eu estou aqui para te apoiar, para conversar, enfim. Então, essa experiência que eu adquiri nos tempos, todo esse tempo de trabalho, acabo passando para eles. Então, eu acho isso muito nobre, né? Eu não sei no que você acredita, Ticão, mas tem uma mensagem que diz o seguinte, né? Encontre uma ferramenta que você consiga servir a muitos, pois servir a muitos leva à grandeza. Então, eu tenho certeza que todas essas pessoas que acompanham você, acompanham por quê? Porque você consegue contribuir para eles. Isso é muito nobre, cara. Eu acho muito legal mesmo. Obrigado. Recebo com carinho suas palavras, mano. E assim, quando a gente faz algo que tem sentido, a gente consegue, de fato, sentir que isso pode, de fato, levar vida e vida em abundância para alguém, isso traz para nós uma sensação muito gostosa. Então, às vezes, a gente recebe mensagens, né? Eu acredito que você também deve receber mensagens muito positivas, porque o teu trabalho também é um trabalho super, super estruturado, super inteligente e muito bacana. E volta e meia a gente recebe uma mensagem positiva, né? Fala assim, poxa, cara, aquilo que você falou, o que você disse, uma vez você disse isso, o e-book que você escreveu, o curso que você faz, me ajudaram dessa forma, mudou aqui, mudou ali. E eu acredito que o futebol ele é uma ferramenta extraordinária, né? De construção, tanto do cidadão quanto do atleta. O esporte é uma ferramenta que a gente pode usar melhor na estruturação da nossa sociedade e na construção de boas memórias, de boas sensações, de boas relações, né, de bons sentimentos. E quando a gente se disponibiliza a isso, com conteúdo, a gente tem uma resposta muito positiva. Quando eu comecei o trabalho, eu recebi um pouco de porrada, porque o futebol ele tem uma crença de que ou você tem talento, ou você é o Ronaldinho Gaúcho, ou então vai estudar. E quando eu comecei a compartilhar dizendo que se você acreditar no poder do treinamento, se você tiver uma capacidade mental, se você tiver organização, se você tiver informação de qualidade, acreditar no teu potencial e se dar ao trabalho de repetir, você pode chegar, eu tomei muita porrada. Porque existe muita crença negativa no futebol. Existe uma cultura limitante no futebol. Então, eu acredito que quando o tempo começou a passar, passaram-se 2, 3, 4, 5 anos do processo, os jovens e as pessoas que estão perto agora desse nosso trabalho têm entendido que a questão é também informação. É aquilo que aconteceu com você. De você entrar em campo e não saber nada. Na minha primeira peneira foi isso. Eu jogava salão, cheguei lá, o cara falou cabeça de área, volante, eu fiquei correndo para um lado para o outro, parecendo uma barata tonta. Então, existem muitos jovens que vão ficar pelo caminho, não é porque eles não têm talento, porque não têm capacidade. Vão ficar pelo caminho porque não sabem, não conseguiram ter informação, não conseguiram ter acesso, não tinham uma estrutura para poder fazer acontecer. Perfeito. Rapaz, tomei um gole d'água que engasguei, perdão. Vou partir para a última pergunta um pouco mais técnica, até porque senão depois o cachê vai ficar caro por essa 1 hora de conversa, né? E aí tá complicado. Eu queria que você, antes de ir para a última pergunta, essa é a penúltima, eu queria, assim, qual que seria o principal conselho mesmo, né? Para um atleta e para um familiar, para aqueles que estão começando agora, como se fosse... não existe uma receita de bolo, nós sabemos disso, mas você falar que eu recebo muito esse tipo de pergunta, não sei se você recebe. Eu tenho um filho com 12 anos, o que eu preciso fazer para ele ser um jogador? Né? 14 anos, enfim. Eu queria que você desse um conselho para eles. Pai, o direcionamento que você deve tomar? Filho, qual é o tipo de atitude e pensamentos que você precisa ter para poder orientar esses atletas? Atletas e familiares, né? Qual seria o seu conselho para eles? Além de participar do teu curso. Quer dizer, eu já recomendo. Viu, Vinícius? Uma coisa que eu tive que estruturar um módulo específico para os pais dentro do curso, depois que, lógico, a gente faz as atualizações, mas eu senti a necessidade de fazer um módulo especial para os pais, por quê? Porque os pais, muitas vezes, eles... Aqui vai um recado especial para eles, porque, assim, eu cheguei à conclusão que o pai que não atrapalha já está ajudando bastante. Por que eu digo isso, às vezes, para muitos pais? Porque o que acontece?
Às vezes o pai quer ser treinador, às vezes que o pai quer ser o preparador físico, o auxiliar técnico, e deixa de ser pai. E ele entra numa figura muito perigosa, que é a figura de substituir o treinador, que é a figura de confrontar a autoridade do técnico, que é de ser o empresário, que é de ser o agente, que é de ser... E ele perde a figura mais importante que existe na vida e na relação, que é ser pai. Então, o que eu procuro sempre passar para os jovens é exatamente isso. A estrutura de que o pai não deve jamais abrir mão de ser pai. Né? O pai e a mãe nesse processo precisam dar autoridade. Tá me escutando aí, Vinícius? Ou travou? Não, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Só. Então, o que eu sempre passo para os pais é exatamente isso. Estejam participando do processo de modo que você dê liberdade para o teu filho encontrar em você o repouso dele repousar em você nos momentos de dificuldade. Porque se você toma o lugar de técnico, de treinador, de agente, de gerente, de empresário, você está deixando de ser pai. E pai é o que você tem de melhor para fazer na vida do seu filho. Mãe é o que você tem de melhor para ser na vida do seu filho. É estar ali presente. É poder apoiar de modo que você não tome a autoridade das autoridades que já existem. Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante os pais saberem o seu lugar nesse processo e não invadirem a autoridade das outras autoridades que o seu filho já tem. Entregar a autoridade para o treinador mesmo quando o teu filho vai para o banco. Isso é importantíssimo. Tem muitos pais que atrapalham bastante a carreira dos filhos, porque não aceitam o processo. O pessoal tá ouvindo? Se estiver ouvindo, faz um joinha, só para saber se a conexão... Voltamos? Opa, voltamos? Alguém ligou para aí? Voltamos? Voltamos. Pronto. Tá. Tá ok? Tudo jóia? Então, acho que isso em primeiro lugar para os pais, sabe? O conselho que eu dou é esse, sabe, Vinícius? Eles poderem respeitar esse espaço da criança, inclusive as frustrações dela. E para os jovens, o que eu sempre digo é o seguinte, o processo é o seguinte, o futebol, para mim, e todo mundo sabe, é uma das profissões mais concorridas, mais competitivas e mais difíceis do Brasil. E é uma batalha que você vai e você não pode ir para essa batalha com 38 no bolso, descarregado. Você tem que levar tudo que você tem. Você tem que levar toda a tua paixão, toda a tua força, toda a tua convicção, toda a tua intensidade, todo o teu talento. Você tem que levar tudo. E tem muita dificuldade hoje nessa geração de assumir riscos. Né? Porque assim, você quer estar na final da Libertadores e seu destaque, mas para você chegar lá, você tem que abrir mão de coisas aqui, hoje. Você vai precisar tomar atitudes difíceis hoje. Vai ter que doer hoje. Estar lá, todo mundo quer, tá? Agora a pergunta é, você... Pessoal? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Porque para mim aqui o Ticão não tá aparecendo. Mas vocês estão me ouvindo? Faz um joinha. Opa, agora voltou, Ticão. Voltou, né? Tá me vendo aí? Uhum. Sim, sim. Eu parei aonde aí, Vinícius? Que você parou de me escutar aí. Na questão dos atletas, que ele tem que viver o hoje, tem que enfrentar o hoje para conseguir conquistar lá na frente. Isso, e essa questão é uma questão muito importante, a questão de você levar todas as suas armas, né? E isso significa assumir riscos. Não adianta, vai assumir um risco. Eu, quando decidi com 15 anos, com 14 anos, trilhar profissionalmente isso, foi um risco. Os meus amigos...
pessoal. Agora só tô meio em dúvida se é a internet aqui ou é lá. Porque para mim aqui o Ticão travou. O Ticão travou, tá parecendo eu jogando a pelada de centroavante. A bola veio para mim, eu travo, não sei o que fazer. Mas eu acho que é o Ticão ali, ele caiu e já vou convidá-lo novamente aqui para finalizar, tá? Tá bacana o bate-papo? Como é que tá? Estão gostando? Se estiver gostando, coraçãozinho, faz joinha, palminha. Ticão é um fenômeno. Falei para vocês que o bate-papo ia ser show. Deixa eu ver aqui se ele já tá voltando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, conectando. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora vai. Voltamos. Rapaz, a minha internet, acho que é a minha aqui hoje, hein? Tá deixando na mão, eu acho. Rapaz, a tua internet tá mais lenta do que eu na lateral direita, depois de comer uma feijoada. Tá ruim o negócio, bicho. Tá feio. Não, mas sem problema. Tá sensacional o bate-papo, cara. Conclua, fica à vontade. Tomara que não caia de novo, né? Senão daí fica uma chatice. Mas enfim, Vinícius, é assumir os riscos, é estar disposto à dor do desenvolvimento, do crescimento, de abrir mão, de poder saber que o foco não é o resultado lá, o foco é o que você pode fazer hoje. Se você fica pensando só lá para daqui 10 anos, você perde o foco daquilo que você tem que fazer hoje. Então, é muito importante esse processo, de fato, de assumir as coisas boas que você quer ter, mas também assumir o lado ruim. A gente só quer pegar o lado bom. Me dá aqui a final da Liberta. Mas você não quer pegar o lado ruim. Mas o futebol você vai precisar abraçar tudo isso até o momento em que você vai começar a ter resultado. E o resultado demora para acontecer. Então, o meu conselho para o pai, deixa o seu filho florescer de uma maneira em que ele possa ter a individualidade dele. E para os jovens, não tem outro caminho a não ser você ser 100%. Se você levar 99% da gasolina, você pode ficar no meio do caminho. É o que eu sempre digo, Vinícius. Você não vai querer casar com uma pessoa 99% honesta. Você vai querer casar com uma pessoa 100%. O futebol não quer um jogador 99%. O futebol quer um cara 100%. Se você for com 99%, vai ter alguém com 100% que vai te deixar para trás. Então, ou você assume a bronca e vai com tudo, ou nem vai. Exato. Tem uma frase que eu gosto muito, Ticão, que é o seguinte, né? Que quem planta, colhe. Mas saber que entre o plantar e o colher tem o regar e esperar. Que muita gente não está disposto, simplesmente, não está disposto nem a plantar, mas quer colher, né? E acham o seguinte, principalmente na parte mental, se falar, mas se eu não plantar nada, não vai nascer nada. Pelo contrário, nasce erva daninha. Se você não estiver cultivando com bons hábitos, com bons pensamentos, não estiver buscando dar o seu 100%, dar melhor, ao invés de você ficar parado, estagnado, pelo contrário, você vai indo para um caminho que você vai muito mais longe de onde você gostaria de estar no objetivo. E aí depois fica falando, ó céus, ó vida, por que para ele sim, para mim não? Por que as coisas acontecem para o vizinho? Eu não tenho sorte? Ou o futebol é só para quem tem esquema, só para quem tem empresário? E aí terceirizar essa responsabilidade é muito fácil, né? E a partir do momento, eu digo sempre muito isso, a partir do momento que você terceiriza a responsabilidade, você acaba de perder o direito de melhorar. Porque se a culpa é do outro, você não tem o que fazer para poder mudar, né? Agora, a partir do momento que você fala assim, não, eu preciso me entregar mais, preciso treinar mais, preciso me dedicar mais, você sabe, primeiro, parabéns por reconhecer o que você precisa melhorar. E depois, corre atrás de melhorar o que você precisa, fazer o que precisa ser feito, né? Nunca terceirize a responsabilidade, né? Eu acho que é uma das piores coisas que um atleta hoje, um familiar poderia fazer.
que quando ele terceiriza, ele perde essa oportunidade de estar melhorando. Não sei se você concorda comigo. Exatamente. A responsabilização é uma coisa muito importante e talvez a gente vive um momento de muita irresponsabilidade também. Né? Por quê? Porque a gente tem uma cultura ruim no futebol. A gente já tem a justificativa pronta antes do fracasso acontecer. Então, assim, se eu não der certo no futebol é esquema, empresário, tem que ter dinheiro, cidade pequena, uma série de circunstâncias e uma série de justificativas antes mesmo do fracasso. Então, a responsabilidade é muito importante. Se você decidir ir numa direção, mas você não pega no volante e dorme no banco do passageiro, pode ser que o cara te leve para um lugar que você não queira. Então, eu, na minha vida, Vinícius, todas as vezes que eu não coloquei a mão no volante, eu não fui para o lugar que eu gostaria. E daí eu cheguei lá e reclamei. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu falei, cara, eu estou no controle, eu vou para onde eu quero. Então, eu não aceito mais ser guiado pela ideia dos outros, pela perspectiva, pela frustração, pelas crenças, pelos momentos dos outros. O que eu aceito na minha vida é absorver experiências, informação e conhecimento para poder, com o volante na minha mão, escolher o caminho que eu tenho que tomar. Show, show. E a última pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta. Eu acredito que você esteja acompanhando um pouco do trabalho da Trilha do Futebol, trabalho que também a intenção orienta pais, mães responsáveis quanto aos melhores caminhos para os seus filhos, né, se tornarem jogadores. Eu queria que você desse a sua opinião sincera. O que você acha do trabalho, se você acha que nós estamos indo no direcionamento certo, se é isso a ideia, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho, até para a gente já finalizar, que a live já vai cair em 5 minutinhos. Mano, eu acho extraordinário, sabe? Ter um trabalho que proporciona informação e conhecimento de qualidade, eu acho que você exerce um serviço assim maravilhoso, né, para essa geração. Eu acho que isso serve de norte, né? Serve de luz, porque esse caminho, principalmente o caminho da base, principalmente os pais, eles vão muito no escuro. Eles vão muito no diz que me disse, porque o fulano lá disse, porque o fulano disse aqui, porque o empresário do Beltrano falou daquele jeito lá, dentro das culturas e das crenças que existem, mas nunca com uma luz, nunca com uma direção, com um caminho trilhado para você pisar em terra firme. Então, mano, você está de parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pelas ideias, pelo conteúdo, sabe, por estruturar algo que possa gerar na tua geração, nessa geração em que você pode cuidar, algo que com certeza vai te dar frutos aí, frutos de muito orgulho para você, sabe? Então, é um trabalho que você faz que é algo santo. Eu sempre falo isso muito para os meus amigos, que o meu trabalho é algo sagrado, porque eu lido com algo muito sagrado. E quando você lida com sonho, com vidas, com pessoas, você está lidando com algo muito sagrado e você tem feito esse trabalho de uma forma top. Parabéns, mano. Continua nesse caminho. Precisamos de mais pessoas como você nesse mundo do futebol. Não, vamos todos nos unir e vamos fazer o mesmo, né? Eu sempre digo que a partir do momento que um atleta consiga buscar a oportunidade, consiga ser aprovado, consiga fazer essa transição, eu serei o primeiro a estar ali no estádio, né, quando voltar à normalidade também, né? Mas seria o primeiro. Você conquistou isso porque você correu atrás, você se dispôs a aprender, a se desenvolver, e isso é mérito do trabalho que, enfim, quem planta colhe, né? E eu vou ficar muito feliz. Eu sempre falo isso com os pais da comunidade da Trilha do Futebol, que isso vai ser a minha maior vitória. A hora que eles conseguirem conquistar pelo esforço deles, e a gente vai estar lá aplaudindo o sucesso, né? Meu querido, obrigado, tá? Obrigado por disponibilizar esse tempo para bater esse papo. As pessoas que mandaram perguntas aqui pra gente, não dá tempo, infelizmente não dá tempo para responder, mas podem mandar para mim, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Ticão. Tenho certeza que ele sempre eu vejo com caixa de perguntas ali respondendo. Eu vou abrir uma caixa de perguntas agora no meu Instagram, não sei se o Ticão se disponibiliza, e as suas dúvidas podem mandar no direct, eu vou estar maior interesse e disposição para poder ajudar a todos, tá? Mas, meu querido, obrigado mesmo, tá? Obrigado por esse bate-papo.
eu não tenho, eu não tenho palavras mesmo para agradecer, porque quem acompanha sabe, nós estamos no bate-papo 31º, né? 31, enfim. E eu vou confessar, não tenho problema nenhum dizer, rapaz, eu estava nervoso para esse bate-papo. Sabe por quê? Porque tem muito conhecimento de quem está do outro lado. E eu falo, rapaz, eu tenho que ver com o que eu vou falar aqui, né? Mas foi muito legal, ficou registrado esse bate-papo. Depois, para quem não conseguiu acompanhar na íntegra, vou estar passando no YouTube. E, novamente, só tenho a agradecer. E eu vou te mandar, tá? O teu curso inteiro, da maneira que eu transcrevi. Você vai ver como é verdade isso aí, viu? Obrigado. Legal, meu, legal. Obrigado de coração aí pelo tempo, obrigado pelas palavras, recebo com muito carinho. Mano, a gente está num processo de troca de informação, de conhecimento extraordinário, não dá nunca para dizer que a gente parou no tempo, e muito bom poder colher também muita coisa legal tua aqui e aprender contigo hoje. Um beijo para todo mundo que esteve aqui conosco nessa live, e eu vou copiar essa live aqui e também vou compartilhar lá no meu Instagram também para todo mundo. Show de bola. Uma excelente semana para todo mundo. Obrigado novamente e tamo junto. Valeu, abração. Abração. Tchau, tchau.